Bom dia, meus caros alunos e alunas. Vou preparar aqui uma aulinha, uma videoaula sobre o assunto da nossa aula passada, segunda-feira, começando aí a tratar do livro do Atkins, capítulo 20A, As Velocidades das Reações Químicas. Isso está na 10ª edição, volume 2, começa na página 400, tá? Bem, o item 20A1, acompanhando o progresso de uma reação, técnicas especiais, etc., essa é a parte experimental. Eu recomendo fortemente que vocês leiam, estudem, anotem as dúvidas para depois a gente conversar em aula. Mas eu quero falar hoje já a partir do item 20A2, velocidade das reações e definição de velocidade. Então, digamos que eu tenho aqui uma reação geral, genérica, azinho, azão, azinho mols do reagente azão, que vai reagir com Bzinho mols de um reagente Bzão, levando à formação dos produtos Czinho mols de uma substância Czão mais Dzinho mols de uma substância, um produto químico Dzão. A velocidade dessa reação química, ela pode ser expressa em termos de qualquer um dos reagentes ou dos produtos. E por que a gente pode e precisa pensar em qualquer um dos, nesse caso, dois reagentes, dois produtos, podia ser mais reagentes, mais produtos. Por que é importante a gente pensar em definir a velocidade para qualquer uma das espécies químicas que estiverem na reação? Porque, digamos que nessa reação fosse somente o produto Czão que fosse colorido, vamos supor que ele fosse cor de permanganato, aquele violeta intenso do permanganato, né? Ou que fosse justamente a reação de descoramento, quando você coloca permanganato com oxalato, por exemplo, né? O permanganato é um forte oxidante, ele é reduzido pelo oxalato a manganês 2. O manganês 2 é incolor, enquanto o permanganato tem aquela cor violeta bem característica, bem intensa. Eu poderia acompanhar a reação, por exemplo, por espectrofotometria no UV visível. E aí eu vou, então, expressar em termos da concentração, por exemplo, do permanganato. Digamos que o permanganato fosse o reagente azão. Ou digamos que o produto Czão é que fosse o produto colorido. Então, uma propriedade física conveniente, como cor, absorção no ultravioleta, ou radioatividade, ou condutividade, ou mudança de pH, enfim, alguma propriedade física que me permita acompanhar experimentalmente a reação, né, e o avanço dela ao longo do tempo. Então, por isso que é importante a gente saber que é possível escrever a velocidade em termos de qualquer uma das substâncias. Quando nós expressamos em termos dos reagentes, como eles estão sendo consumidos, eu coloco um sinal de menos para indicar que eu estou gastando, consumindo. E a expressão fica então menos 1 sobre o coeficiente estequiométrico Azinho, que vai multiplicar a diferencial, a derivada. Então, esse D agora que eu estou escrevendo aqui é Dzinho de diferencial, tá? A derivada da concentração da minha substância, o reagente azão, com relação ao tempo, que também equivale a menos 1 sobre Bzinho, que multiplica a diferencial, a derivada da concentração do meu reagente Bzão com relação ao tempo. Também posso expressar, agora sim, sem o sinal de menos, porque agora nós vamos falar dos produtos que estão sendo formados. Então, com relação, por exemplo, ao produto Czão, ficaria 1 sobre Czinho, derivada da concentração do meu produto Czão com relação ao tempo, que também é igual a 1 sobre Dzinho, que multiplica a diferencial da concentração da substância Dzão com relação ao tempo.
Então, eu posso escrever dessa maneira para qualquer um dos meus reagentes ou produtos, tá certo? Digamos que, por exemplo, eu tivesse aqui, vamos colocar um exemplo aqui, igual o do livro. Ele coloca a seguinte reação: 1 mol de azão reagindo com 2 mols de besão, produzindo 3. Opa, desculpa. Eita, sem querer, cliquei na caneta. Deixa eu dar um desfazer aqui. Opa, desfazer. Deixa eu ver se... Onde é que eu... Essa caneta, quando você toca nela, me atrapalhei todo aqui. Deixa eu ver se... caramba. 3 mols do produto Cesão mais 1 mol de Desão. Como que ficaria a expressão de velocidade para essa reação, então? Ficaria a velocidade. Se nós formos considerar para o reagente A, é 1 mol mesmo, então não precisa escrever, 1 sobre 1 é 1. Então ficaria menos a diferencial da concentração de azão dt, menos dA, d, concentração de A, dt. Se eu quiser expressar em termos da substância B, aí vai ficar menos 1 sobre 2, né, a metade, menos porque é reagente que eu estou consumindo, que multiplica a diferencial da concentração de besão com relação ao tempo. Se for expressar em termos dos produtos, e se for o produto Cesão, então vai ficar 1/3 que multiplica a diferencial da concentração de Cesão com relação ao tempo. Ou 1 para 1, tá? Diferencial da concentração da substância produto Desão pelo tempo, diferencial do tempo. Certo? Bem, essa é a primeira parte. Vou interromper aqui esse vídeo. Cadê o meu? Opa. Deu gravação aqui dos